galera do canal Inspiradrone, aqui é o Marcos Celes. E aí, turma, tudo belezinha? Turma, hoje nós vamos fazer aqui o nosso primeiro voo com o drone FIME X8 Mini, um drone top, muito top para iniciante. Já falamos aqui sobre esse drone. Se você quiser saber mais sobre o review, dá uma olhadinha nesse card que está aparecendo aqui para você assistir logo após esse vídeo, tá bom? Aqui já está tudo configurado, nós estamos com 10 satélites aqui, né? Já está tudo certo. E o que nós vamos fazer antes de decolar com o drone, tá? Primeiro vamos observar aqui a mensagem que ele está dando aqui. Ele está dando erro de compass, né? Interferência no compass. Então tem que ter cuidado na hora de decolar, tá? E vamos acessar o menu aqui para ver se tá tudo direitinho aqui, tá? Conferindo aqui o menu, ele tá dizendo aqui que tá limite de velocidade, tá em 8, tá? Ou seja, tá uma velocidade lenta. Eu vou deixar assim padrão mesmo, só para a gente sentir aqui o drone. Limite de distância tá em 1000 metros, eu vou deixar assim também. Limite de altura também 120 metros, eu não, lógico, não vou passar disso. E a altura do Return to Home também 120 metros. Pessoal, por que eu tô deixando 120 metros? 120 metros eu sei que não vai ter nenhum obstáculo à frente. Então, se ele der Return to Home, ele vai atingir uma altura e vai retornar com segurança, porque eu sei que não tem nenhum obstáculo à frente. Mas lembrando que a gente tem que respeitar os limites recreativos, ou seja, urbano são 40 metros de altura e 200 metros de distância, e zona rural, que é o que a gente está aqui, são 50 metros de altura e 500 metros de distância, tá bom? Outra coisa aqui, Precision Land também está ativado, tudo ok. Aircraft Indicator também deixei ativado. Agora o principal, pessoal, fail safe. Observem aqui, ó, Hoverland e Return to Home. No caso aqui está marcado como Return to Home, tá? Ou seja, se perder o sinal ele vai retornar. Então garanta que ele vai estar marcado Return to Home, tá bom? E eu acho que agora a gente já checou aqui, né? Tá tudo certo, tudo pronto para decolagem, tá bom? Bom, turma, tudo certo aqui. Já demos partida aqui com a aeronave, tá certo? E agora, galera, o que nós vamos fazer? Vamos dar uma olhada aqui na performance de voo, né? Vamos ver como é que o drone se comporta, como é que vai acontecer aqui as coisas, tá bom? Aqui hoje no local, vento moderado, tá? Então isso é até bom que a gente reforça o nosso teste aqui com relação à resistência a ventos, tá bom? E o que eu vou fazer, pessoal? Primeiro eu vou fazer um teste aqui de altura, tá bom? Nós vamos atingir aqui a altura agora de 50 metros, tá? Vocês acompanhem aqui na telemetria do drone, tá bom? Nós estamos com 13, 14, 15, 20. Eu tô subindo bem lento, tá? Pra gente poder avaliar aqui essa performance, tá bom? 37, 38, 40, 45, 50, tá bom? Já chegamos ao nosso limite aqui. Deixa eu dar uma ajustada aqui no gimbal. Olha como é que o gimbal é bem macio, ó. Tá vendo? E, pessoal, a primeira coisa que eu tô vendo aqui nesse drone, né, a questão de responsividade, ou seja, a latência no stick. Ele tá respondendo muito bem aqui os comandos, ele não faz um movimento brusco, né? Olha só como é que eu consigo dar fazer um movimento com o drone bastante suave. Ó, ele não fica tremendo, ele não dá aqueles trancos que a gente está acostumado a ver nos drones de baixo custo, né? Ó, olha só como é que eu consigo um movimento suave com esse drone, ó. Show de bola, né, pessoal? Agora a gente já fez aqui o teste de altura, tá? Vamos ver aqui um testezinho de distância. Eu vou prosseguir com o drone aqui, né? Vamos tentar chegar aqui até o nosso limite aqui, tá? Sempre respeitando aqui a questão da nossa legislação, tá bom? E a princípio eu tô colocando o drone aqui em uma condição que, se por acaso acontecer alguma coisa,
é bem seguro, porque eu estou agora com o drone em cima do mar, tá bom? Estamos atingindo a marca aqui de 180 metros, chegando a 200 metros agora, tá? Olha só o quanto ele vai longe, o vento está moderado e mesmo assim ele respondendo bem, tendo uma performance boa. Ó, chegando agora a 300 metros de distância, não está tendo falha de sinal até o momento, indo muito bem, né? Uma performance aqui até é o que era esperado. Ó, 400 metros indo até o momento aqui, tudo certo, né? Ó, eu consigo aqui, ó, mudar a direção do drone sem tremer nem nada, ó. Chegando agora 500 metros, né? Chegamos aqui aos 500 metros. Ó, ele deu uma desconectada aqui, pessoal. É bom que vocês observem esses detalhes, porque a gente precisa ver o que está acontecendo aqui, né? Chegou aqui aos 500 metros, ele desconectou. Então, galera, o que a gente precisa fazer? Ó, esperar até que as imagens voltem, né? Levando em conta aqui que eu tô numa situação agora realmente que favorece com que eu perca o sinal, porque ele tá passando aqui nos obstáculos aqui. O que aconteceu? Ele acionou o Return to Home, observe aqui na telemetria, ele acionou o Return to Home e ele já iniciou automaticamente aqui o retorno. Por quê? Porque hoje aqui, pessoal, o negócio tá brabo. Hoje aqui tá tendo muita interferência eletromagnética. Realmente hoje aqui eu escolhi um péssimo dia para voar. Nem deu ainda, nem vi aqui com a questão de KP, mas acredito que por ter outros drones aqui, outras aeronaves próximas aqui a mim, então isso com certeza já deve estar dando algum tipo de interferência. Mas o que é mais importante, né, pessoal, vocês observarem aqui que ele se comportou como esperado, ou seja, retornando, né? Assim que deu falha, perda de sinal, ele já retornou imediatamente. Lembrando aqui, ele voltou aqui a 120 metros, né? E agora ele já está aqui em condições aqui visual, tá? Eu vou baixar aqui deixar ele aterrissar para a gente poder ver aqui o drone no visual, tá bom? Agora vocês podem observar aqui que o sinal já voltou, né? É bom, pessoal, a gente olhar todos esses detalhes, né? Foi ótimo ele ter dado essa falha de sinal para a gente entender que mesmo com 500 metros ele foi, né? E claro, né, pessoal, aqui tô com muita árvore à frente, tô com obstáculos aqui e com certeza isso favoreceu a perda do sinal, tá? Ele já tá retornando aqui, eu vou cancelar aqui o meu Return to Home. Deixa eu ver se eu consigo cancelar. Aí, deixa eu ver, ó, cancelou, tá? E agora que ele cancelou, eu já peguei ele aqui no comando de volta, tá? Deixa eu subir de novo aqui com ele aqui novamente aos 50 metros, tá bom? E agora, pessoal, eu quero fazer um teste com ele aqui, o teste de câmera. Vamos ver aqui como ele vai se comportar aqui com relação à parte de câmera. Eu vou fazer umas fotinhos aqui agora para a gente entender a questão da qualidade das fotos que ele faz, tá? Vocês agora estão vendo aqui a quadra, tá bom? Eu vou enquadrar aqui esse objeto, nosso assunto principal aqui é a quadra. Eu vou apertar o botãozinho aqui que ele tem para tirar foto, ó. Aí, a primeira foto foi tirada. Observem aí na tela a qualidade da foto, tá bom? Vamos fazer mais uma fotinha aqui com o drone. Deixa eu mudar o ângulo aqui. Eu subi com ele aqui mais um pouquinho, mas deixa eu mudar o ângulo aqui um pouquinho para a gente pegar um outro detalhe aqui de foto. Pessoal, é muito importante que vocês sempre mantenham a antena do drone na posição correta, senão vocês vão perder sinal com o drone, ó. Por exemplo, eu agora estou fazendo esse movimento de órbita, atrás de mim aqui tem um galpão.
Então, se eu não fizer um movimento correto, ó, ele já começa a perder sinal. Então, é importante vocês sempre manterem o drone numa posição que o sinal não falhe, tá? Sempre a antena do drone, as costas da antena do drone sempre apontadas para frente do drone, né? Ou seja, na direção do drone, tá? Eu vou tirar mais essa foto aqui para a gente acompanhar, ó. Aí, aqui aparece em inglês aqui, ó, photo taking, né? Ou seja, foto tirada, né? Show de bola. Acompanhem agora na tela para a gente poder ver aqui a questão, né? Vamos fazer a última foto aqui para a gente poder depois avançar aqui com os nossos testes, ó. Tá vendo esses galpões aqui, ó? Era esse galpão aqui que eu tava falando aqui, ó. Vou tirar mais uma foto aqui. Aí, foto tirada, show de bola. Acompanhem na tela aí a qualidade da foto, tá bom? Eu estou agora com 56% de bateria, ainda dá pra gente fazer mais um teste aqui. E turma, vamos fazer agora um testezinho aqui gravando um vídeo, tá? Eu vou colocar agora o vídeo para gravar e vocês acompanhem na tela a qualidade do vídeo, tá bom? Enquanto isso a gente vai conversando aqui também, tá? Então nesse momento aqui, ó, já coloquei para gravar o vídeo, tá bom? E vamos ver aqui como é a qualidade desse vídeo. Eu tô gravando em 4K a 30 frames por segundo. Opa, ele já desconectou o sinal de novo, tá? Já desconectou de novo. Hoje aqui o negócio não tá muito bom, tá tendo muita perda de sinal, muita falha, né? Você pode ver que eu não tô longe com o drone tá bem próximo aqui a mim, mas ele tá dando muita falha, tá bom? Então com certeza hoje não é um bom dia, né? A gente não tá com um bom dia aqui para gravar, né, essas imagens. Então o que eu vou fazer, turma? Eu vou chamar o drone aqui no Hitachi Home, tá bom? E a gente observa aqui as próximas imagens. Bom, ele já deu aqui, o Hitachi Home já voltou aqui novamente, né? E vocês estão vendo aqui as imagens do drone sendo gravadas, tá bom? E aí é isso, pessoal. Essas falhas que estão acontecendo, com certeza é por conta de sinal. Então, o que a gente pode deduzir? Esse drone aqui, ele, por mais que o ambiente esteja ruim no dia, como é o caso aqui hoje, de agora, ele não tem uma qualidade muito boa de sinal, né? Ou seja, ele facilmente perde o sinal, né? Deixa eu retomar aqui, isso, já peguei ele de volta aqui, mas a gente já pode perceber que ele não tem um sinal de rádio muito forte, né? E lógico, né, turma? É um drone extremamente barato, né? Então não dá para exigir tanta qualidade aqui de um drone. Mas em questões recreativas, eu acho que ele está atendendo até muito bem, porque realmente hoje tá muito ruim aqui de interferência, tá dando muita falha de sinal. A turma toda aqui que tá em volta aqui reclamando hoje aqui de falha de sinal, então até é uma coisa bastante compreensível, né? Bem interessante, bem bacana, um drone para iniciante, ó. Eu consigo, ó, vamos ver aqui de novo aqui, ó, fazendo aqui a órbita, ó. Eu vou fazer uma órbita aqui. Ó, tá vendo, ó, que eu consigo, ó, deixa eu começar a órbita aqui, ó, vou fazer bem suave aqui pra gente ver junto, ó. Deixa eu começar aqui, ó. Ele tem uma latência boa nos sticks, ele tem uma câmera aqui que eu ainda não vi as imagens, tá? A gente vai ver junto aqui as imagens, mas eu acredito que ele tem até uma qualidade interessante na câmera, né? Eu tô gravando aqui a 4K a 30 frames por segundo, tá bom? E olha só, ó como é que eu consigo fazer uma órbita com drone, ó. Os movimentos bastante suaves, ó, tá vendo? Levando em consideração que hoje aqui no local está ventando também, né? Tudo isso influencia, só que
Nesse primeiro momento, eu preciso avisar vocês que não gostei muito com relação à qualidade do sinal, né? A gente sabe que o Mini 2, né, da DJI, cara, ele tem um potencial enorme, né? E, lógico, não dá também para comparar esse drone aqui com o drone da DJI, né? Lógico, né? O drone da DJI, ele tem uma qualidade muito superior a esse drone aqui, o Filme X8 Mini, né? Porém, galera, também duas coisas que precisam ser consideradas. Primeiro é o preço, né? O preço desse drone é um preço de entrada, é um drone bastante barato, né? Então não dá para você exigir tanto. E a outra coisa é que, por se tratar um drone para iniciante, também não dá para abusar, ou seja, tem gente que quer botar aí 1, 2, 3 quilômetros com drone. Eu vou fazer long range, eu quero botar 5 quilômetros. Não, esse drone não é para isso, até porque a legislação também não permite isso, né? É importante a gente sempre frisar que a gente tem que manter e respeitar a legislação. E olha só as imagens que a gente está gravando aqui, ó. Olha só como é que ele responde bem, ó. Deixa eu fazer uma órbita aqui ao contrário, ó. Olha como é que ele tem uma latência aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu consigo, é possível sim fazer umas imagens boas com esse drone. Só que a gente tem que lembrar que tem a questão, né, de sinal, né, a qualidade do sinal, melhor dizendo, né? É um drone que tem que ficar atento, né? Atento porque pode sim ter falha de sinal facilmente, como a gente está tendo hoje, ó. Mas, Marcos, dá para recomendar esse drone para comprar? Com certeza, com certeza. Esse drone aqui, ele é muito melhor do que o SG907 Max. Ele é melhor do que o SG906 Pro, né? Por quê? Por que é melhor? Porque ele tem aqui uma qualidade boa aqui nos sticks, ó. Tá vendo, ó? Olha como é que eu consigo fazer movimento com o drone, ó, um movimento suave. Então é isso que eu vejo que é importante no drone. A câmera dele, que a princípio eu tô vendo aqui, ó, o FPV, tá tendo até uma responsividade aqui de FPV até boa, né? Ó, vocês podem ver que o FPV não tá craquelando nem nada, ó. E também a questão da câmera, né, em 4K, os sticks, né, os sticks têm uma latência boa, né, então uma nota para esse drone de 0 a 10, vamos botar esse drone aqui como 7,5, tá bom? Vou finalizar esse vídeo aqui com essa nota de 7,5 para esse drone aqui, levando em consideração os drones que eu já testei, a experiência que eu tenho, né? Para esse drone, até que é um drone bem razoável. Ó, tô mexendo aqui um pouquinho no gimbal, ó. Tá vendo? Ó, vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? O gimbal faz um movimento bem suave. Isso vai te permitir fazer takes interessantes, né? Muito bacana. Pessoal, eu quero saber agora de vocês, o que vocês acham? Quem de vocês aí tem o Filme X8 Mini? Ou quem de vocês aí pretende comprar o Filme X8 Mini? Coloquem aqui nos comentários tudo aquilo que vocês acham, o que vocês acharam das imagens, o que vocês estão achando da performance de voo. Ó, agora ele está dizendo aqui que a bateria já está terminando, eu já vou voltar aqui, mas eu preciso saber o que vocês acharam aqui desse drone, né? Da performance de voo, da câmera, das fotos, do vídeo, né? Eu preciso saber de vocês. Coloquem aqui nos comentários para a gente poder debater a respeito desse drone Filme X8 Mini, tá bom? Pessoal, mais uma vez eu peço a sua ajuda aqui. Se inscreva aqui no canal, pessoal. Nós estamos fazendo vários vídeos aqui de review, de unboxing, várias novidades vocês vão encontrar aqui, tá bom? Muita dica interessante para vocês. Então se inscreva, pessoal, para vocês não perderem nada, tá bom? Ativem o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação aqui no canal. Deixe o seu comentário, participe, pessoal, participe, que esse canal aqui é de vocês. Deixe o seu like para vocês ajudarem aqui o canal.
E aguardem, porque vem muito mais novidades por aqui e eu aguardo vocês aqui até o próximo vídeo aqui no canal Inspiradrone. Inspiradrone, inspirando novos pilotos. Valeu, pessoal!